Estamos gravando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vim aqui hoje, então, com esse meu cabelo, né, que não lavei, mas o que importa é meu cérebro, não minha beleza. Então, vamos lá para mais uma aula. Estamos retornando esse semestre e vamos retornar com o livro 2, tá? Então, lembrando aqui, Geografia, frente 1, estamos iniciando o livro 2. O meu é a versão antiga, tá? Então, é livro 2, mas a organização dos capítulos está igual. Então, a gente vai começar o livro 2 com o capítulo 5, que é sobre climatologia, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem, então, os estudos aí comigo. Bom, vamos lá. Aqui temos as informações, né? Então, livro 2, frente 1, capítulo 5, climatologia. Eu chamei de parte 1 porque provavelmente esse capítulo eu vou dividir em mais ou menos 3 partes. Então, a gente vai estudar esse capítulo por partes. E aí, então, vai dar umas 3 aulas, né? Cada aula eu vou trabalhar uma parte do capítulo. E essa parte 1, então, nós vamos trabalhar os fundamentos da climatologia, certo? Começando aí, né? Antes de tudo, o que é a climatologia? A climatologia, então, ela se trata do estudo científico do clima. Trata dos padrões de comportamento da atmosfera, em suas interações com as atividades humanas e com a superfície do planeta durante um longo período de tempo. Então, nós vamos basicamente estudar os padrões de comportamento da atmosfera, né? A climatologia vai estudar os padrões de comportamento da atmosfera. Ok, e o que é a atmosfera? A atmosfera, então, é essa camada de gases que envolve o planeta Terra. Apresenta, no caso, a atmosfera da Terra, do planeta Terra, vai apresentar uma composição favorável à existência da vida. Por quê? Porque eu digo isso, né? Porque outros planetas do sistema solar, por exemplo, também possuem atmosfera. Porém, a composição de gases dessa atmosfera não é favorável à existência da vida, né? Ela não permite que um ser humano consiga respirar, por exemplo, né? Por que que nos filmes lá de os filmes de astronautas, né? Quando os astronautas vão para Marte, por exemplo, eles não conseguem ficar sem aquela vestimenta de astronauta, justamente porque a atmosfera não permite que eles respirem naturalmente, assim como nós respiramos aqui na Terra. E esses gases que compõem a atmosfera, que permitem que a gente consiga viver aqui, respirar aqui, sem roupa de astronauta, são principalmente o nitrogênio, oxigênio, o dióxido de carbono, sim, o CO2, que tem uma função muito importante para a gente, e a gente vai falar disso mais para frente, e o vapor de água também. A atmosfera, ela possui camadas, né? E essas camadas, elas são diferenciadas de acordo com a composição dos gases de cada camada, né? Então, a atmosfera, ela vai lá desde a superfície terrestre, né, a altitude zero, até lá, na verdade, aqui a gente tem até cerca de 120 quilômetros, né, de altitude, mas ela vai até cerca de 500 quilômetros. Na verdade, a 500 quilômetros a gente já está na exosfera, que é a camada da Terra que a gente chama, a camada da atmosfera, aliás, que já é o espaço sideral, né? Mas nós temos, então, essas diferentes camadas que compõem a atmosfera. E elas se diferenciam, então, pela composição desses gases e pelo comportamento delas, né? Então, existe aqui a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície terrestre, e é essa que interessa para a gente, aqui no estudo de climatologia. Por quê? Porque é nessa camada onde todos os fenômenos atmosféricos vão acontecer, tá? Então, todos os fenômenos atmosféricos, não, desculpa, os fenômenos climáticos, né? Então, todos os fenômenos climáticos, eles vão acontecer aqui na troposfera, certo? Então, é essa camada que importa para a gente aqui nesse estudo desse capítulo. Mas não vamos deixar de conhecer as demais, né? Então, a troposfera, que é a mais próxima aí da superfície, vai até cerca de 10 quilômetros de altitude. Depois entramos na estratosfera. A estratosfera é a chamada, a famosa camada de ozônio, tá? Então, a camada de ozônio é a estratosfera, que é essa camada da atmosfera que possui uma grande a presença, né, significativa, uma grande concentração de gás ozônio, tá? Por isso a gente chama de camada de ozônio, que vai até cerca de 50 quilômetros de altitude.
De 50 até cerca de 85, 90 quilômetros de altitude, nós temos a mesosfera e depois da mesosfera, acima dela, a termosfera. E aí depois, acima da termosfera, é o que eu falei para vocês, que a gente já chama de espaço sideral, né? A exosfera, tá? Ou exosfera. Bom, então voltando aqui, como eu disse para vocês, né? A troposfera é a camada que mais interessa aqui para a gente nesses estudos. É a camada que possui 75% da massa gasosa de toda a atmosfera. A gente tem, lógico, a influência da gravidade aqui, né? Que vai fazer com que esses gases se concentrem mais próximo da superfície. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, isso a gente pode observar. Não sei se vocês observaram que essa imagem ela é um gráfico também, né? Então, nós temos aqui a temperatura aqui cerca de 15 graus, né? Então, conforme a gente aumenta aqui, ó, esse eleva a altitude, a temperatura na troposfera, ela diminui, né? O contrário acontece na estratosfera, né? Então, na estratosfera, quanto maior a altitude, maior a temperatura. Só que ela não chega nem a se tornar uma temperatura positiva, olha só, fica aqui abaixo de zero, né? Na mesosfera, a gente vai ter também, quanto maior a altitude, maior a temperatura, e na termosfera, menor a temperatura, e na termosfera, quanto maior a altitude, maior a temperatura, tá? Isso vai variar, então, justamente por conta da composição dos gases, né, que estão presentes em cada uma das camadas da atmosfera. Outra característica importante aqui, né, da estratosfera, que eu não falei ainda, é a camada de ozônio. E a camada de ozônio, a gente sabe, ela é muito importante porque ela tem a função de absorver a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, ela serve como se fosse um protetor solar natural, né? Então, quando a radiação Sol está lá e emite sua radiação, e aí, ao passar pelo ozônio, então, essa camada de ozônio, né, que é a estratosfera, ela vai, de certa forma, filtrar e não permitir que esses raios ultravioletas cheguem até nós aqui na troposfera, nós que estamos aqui na superfície terrestre, né? Porém, já sabemos desses problemas que, né, por conta da atividade humana, principalmente, a camada de ozônio tem ficado cada vez mais rarefeita e aí há uma menor atividade, né, de absorção do raio ultravioleta. Por isso, o raio UV está nos atingindo e aí a gente tem que passar protetor solar com proteção UV, UVA, UVB, né, que tem lá escrito que a gente às vezes lê o protetor solar. Ah, é UVA? Não é UV, é raio ultravioleta, né? Que é aquele raio, não, gente. Aquele protetor solar promete, então, proteger a nossa pele, tá? Mas, então, voltando aqui, né, o que interessa pra gente, já falei isso 50 mil vezes, é a troposfera, que tem 75% da massa gasosa da atmosfera e vai até cerca de 10 quilômetros de altitude e é onde acontecem todos os fenômenos climáticos, certo? E aí, quando a gente fala do clima, né, nós temos alguns elementos que vão caracterizar o clima de determinado local ou de qualquer lugar no planeta, né? Então, esses elementos climáticos são como se fossem as características presentes na atmosfera, né? E aí, juntos, eles formam o tempo, tá? Então, já vamos falar da diferença de tempo e clima daqui a pouco. Mas essas características, né, que são os elementos climáticos, juntos eles vão então delimitar uma característica do tempo, uma situação da atmosfera, né? Esses elementos são então principalmente a temperatura, a umidade e a precipitação, certo? E a pressão atmosférica também, tá? Não coloquei aqui, mas é temperatura, umidade e precipitação que estão juntas e a pressão atmosférica, tá? Eu vou complementar aqui depois no slide, é hora de mandar para vocês, tá? Esses elementos climáticos juntos, né, eles vão então dar a característica de um determinado tempo. Então vamos supor, agora que eu estou gravando, está uma linda tarde de inverno aqui no Brasil, mais especificamente em Bauru. Ensolarado, a temperatura está a cerca de 25 graus, se eu não me engano. Não estou vendo o termômetro. Deixa eu ver aqui no meu celular. Exatamente, sou muito boa, gente.
25 graus aqui no meu termômetro aqui do celular. 25 graus, céu limpo, a umidade relativa do ar está muito baixa, meu beijo está seco, minha mão toda ressecada, também porque eu passo álcool gel. Eita, bateu um carro aqui perto, Jesus. Isso porque o vídeo é gravado, né? Se fosse ao vivo, tava pior essa interação. Ô, Jesus. Bom, vamos lá. E eu não sei nem pausar isso aqui para depois continuar. Vamos lá. Voltando, temperatura, umidade e precipitação, então, eles vão variar de acordo com alguns fatores, né? Então, voltando, eu tô falando, está uma linda tarde de inverno, onde eu tenho, então, o céu aberto, não tenho nebulosidade, temperatura 25 graus, e a umidade do ar tá bem baixa. Também não sei qual valor, não fui pesquisar, não tenho, né, um instrumento que meça isso, mas eu sei que tá seco porque a umidade está baixa no ar, porque a minha boca está seca, a minha mão está ressecada, né? E aí eu sinto muita sede. Isso são sinais de que eu tenho baixa umidade no ar, né? Esses elementos, né, que são esses três principais que eu falei para vocês, eles vão variar de acordo com alguns fatores. Então, por exemplo, o que faz com que hoje o dia esteja ensolarado, a umidade baixa na cidade de Bauru? Então, são vários fatores juntos. Então, é o local onde eu estou, a altitude onde está a cidade, né, que eu estou agora. Enfim, dentre outros vários fatores que a gente vai falar sobre eles aqui, tá? O fato é que esses elementos variam de acordo com os fatores do clima. Começando aí então com a temperatura. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação, mais calor, né? Quanto menos agitação, menos calor. E aí, dentro da temperatura, nós temos o conceito de amplitude e média térmica, tá? Então, são dois conceitos importantes quando a gente fala de temperatura. A amplitude térmica é a diferença entre temperaturas máximas e mínimas, certo? Então, por exemplo, locais desérticos, a amplitude térmica costuma ser muito alta, muito elevada, né? Porque de dia faz lá 50 graus, pode chegar a 50 graus, dependendo, vamos supor, deserto do Saara, enquanto que à noite pode chegar a 0 grau. Então, eu tenho uma amplitude térmica aí, nesse exemplo que eu estou chutando, de 50 graus, certo? Então, a diferença entre máxima e mínima. A amplitude térmica, eu posso avaliar a amplitude térmica diária, mensal, anual, né? Então, eu posso avaliar nesses diversos âmbitos a amplitude térmica. E a média térmica é, né, aquilo, fazer a média. Somo tudo, divido pelo número. Então, por exemplo, a média térmica mensal de Bauru, por exemplo, no mês de julho, né, que nós... Não, gente, eu também agosto. Mês de agosto. Qual que é a média térmica mensal de Bauru? Então, eu vou medir a média térmica diária de todos os dias de Bauru, vou somar todos os dias e dividir por 31 dias, né, que é o número de dias que tem o mês de agosto. E aí eu chego na média térmica, tá? Segundo elemento aí, então, do clima, a umidade do ar. Então, é referente à quantidade de moléculas de vapor de água presente em determinado volume de ar, né? Então, eu tenho um determinado volume de ar e nesse volume de ar há uma quantidade de moléculas de vapor de água, né? Então, eu tenho essa concentração maior ou menor desse volume de vapor de água. E aí eu tenho, então, a umidade presente no ar. Como eu disse para vocês, é normal, inclusive no inverno, que tenhamos uma umidade no ar mais baixa, né? Então, nós temos ausência de umidade por conta de menores índices de precipitação. E aí a gente entra nesse terceiro elemento, a precipitação, que é o vapor de água que condensa e cai na superfície, volta para a superfície, né? Então, esse vapor de água que está em suspensão na atmosfera, ele se eleva, quando ele se eleva, atinge níveis mais elevados da atmosfera, ele condensa, vira nuvem, e essa nuvem fica pesada, e aí ela vem de novo para a superfície, ela precipita, tá? Essa precipitação, ela pode acontecer de diversas formas. O orvalho é uma forma de precipitação, a neblina, a chuva, que é a mais comum, né, de a gente ver aqui. Então, a chuva é a precipitação
do vapor de água em forma líquida, né? Mas a gente também tem a precipitação em forma sólida, né? Que aí temos a neve e o granizo, né? O granizo é mais comum de acontecer aqui, a neve no Brasil nem tanto, né? Quase não tem. E aí nós entramos então nesses tipos de chuva, né? Então falei, a chuva é uma forma de precipitação, é uma precipitação em forma líquida, do vapor de água em forma líquida, né? Então nós temos aí 3 principais tipos de chuva, tá? As chuvas convectivas, que elas são típicas do verão, de verões quentes, né? Então elas acontecem quando aumenta a evaporação. Então quando os verões são muito quentes, toda a umidade que tem na superfície, ou pelo menos grande parte dela, vai evaporar. Quando essa umidade evapora, ela ascende na troposfera, né? Ela vai ascender e aí conforme ela vai elevando a altitude, essas moléculas de água então vão se transformando, né, do vapor para o estado líquido. E aí nós temos a formação dessas grandes nuvens bem compridas, né? E aí nós temos aquelas famosas chuvas de verão, né, acontecendo. Então nós temos essas nuvens bem grandes e aí aquela chuva de verão, né, que às vezes acontece aqui na minha casa tá chovendo, num bairro do lado não tá chovendo, porque aquela nuvem ali em cima, né, que tá precipitando. E aí acontece aquele estardalhaço, aquela chuva, que parece uns baldes de água sendo jogado na nossa cabeça, e aí, de repente abre o sol de novo. Você fala, gente, esse clima tá maluco, o tempo tá doido, né? Não, na verdade é só uma nuvem ali que se formou por conta da elevada evaporação de um dia quente, de verão, e aí ela ficou pesada, precipitou, acabou, choveu tudo, acabou, abriu o sol de novo, né? Lembrando de uma coisa, deixa eu só ver aqui. Depois a gente já vai entrar nos fatores. Falei para vocês que a gente ia falar a diferença de tempo e clima. Então, só fazendo um parênteses aqui, né? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. O clima é o padrão de comportamento da atmosfera. Então, quando eu falo climatologia aqui, eu estou estudando o padrão de comportamento da atmosfera em um determinado local. Tá? E esse padrão normalmente é observado por 30 anos. Né? Então, numa observação de 30 anos, a gente tira ali uma média do comportamento e fala: ó, o clima desse local é assim. É um clima chuvoso ou quente, frio, enfim. A gente vai falar dessas classificações do clima mais para frente. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Então, quando eu falei para vocês aqui, né, que está ensolarado, que hoje está ensolarado e sem nuvens e com uma baixa umidade, eu estou falando do estado momentâneo da atmosfera. Pode ser que amanhã amanheça tudo nublado. Isso é possível, ou seja, o tempo mudou. O clima não. O clima de Bauru continua sendo tropical, né, com chuvas no verão e menos chuva, um período mais seco no inverno. Então, esse é o padrão de comportamento. Então, é normal que hoje esteja, por exemplo, seco, porque é a característica do inverno aqui no local onde eu estou. Mas pode acontecer, nada impede que amanhã amanheça nublado, pode chegar uma frente fria, enfim, o tempo, que é o estado momentâneo, pode mudar. O clima é o padrão de comportamento da atmosfera naquele local, beleza? Voltando então aqui, a gente estava falando, né? Falamos das chuvas convectivas. Vamos falar um pouco das chuvas frontais. As chuvas frontais, então, elas se formam, né? Quando chega aquela frente, é normal chegar aqui para a gente a famosa frente fria, né? Aquela massa de ar que vem lá do polo, gelada, que traz chuva e depois um friozão, né? Então, nós temos aqui as chuvas frontais que se formam então do encontro de massas de ar com características diferentes, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos uma massa de ar quente e aqui a chegada de uma massa de ar frio. Quando essa massa de ar quente, essa massa de ar frio se encontram, né? Então eu tenho a formação de uma frente, de uma zona de instabilidade do tempo, né? Então aquele local ali onde essas duas massas se encontraram vai ficar instável. O que acontece? Quando é uma frente fria, por exemplo, né? Quando é uma frente fria, quer dizer que a massa de ar frio que está avançando sobre a quente, tá? E aí o que acontece? Essa massa de ar frio, ela é mais densa, mais pesada, ela vem por baixo e que ela faz com a massa de ar quente que está atuando num determinado local. Ela vem por baixo e vai erguer essa massa de ar quente. Essa massa de ar quente, quando ela sobe, o que acontece?
a gente tem então o vapor de água que existia ali, ele vai se elevar, vai atingir níveis mais elevados da atmosfera, que as temperaturas são mais baixas, e aí ela condensa, forma nuvem e eu tenho a precipitação, tá? Então, a frente, né, ou a chuva frontal, ela se forma. Aliás, a chuva frontal se forma nesse encontro de duas massas de ar com características diferentes, nesse ponto onde chamamos de frente, tá? E, por fim, as chuvas orográficas. As chuvas orográficas, elas ocorrem devido a barreiras físicas, tá? Barreiras orográficas, barreiras do relevo. Também podemos chamar de chuvas de relevo, tá? Então, o que acontece? Isso é muito comum de acontecer aqui na Serra do Mar, né? Principalmente aqui litoral de São Paulo, né? A gente sabe que existe lá, a gente ouviu falar, sempre às vezes ouve falar, né, de Caraguatatuba, o pessoal chama de Caraguatachuva, Ubachuva, né? Chove muito lá. Por quê? Um dos motivos é que a gente está falando de cidades que estão aqui no pé da Serra do Mar, né? E aí que a gente tem, então, essa formação aqui desse relevo, né? Bem elevado com a Serra do Mar, e nós temos o oceano. O oceano, então, que está evaporando, né, formando as nuvens cheias de umidade, e aí elas vão e começam a avançar em direção ao continente. Só que quando elas avançam, elas encontram essa barreira orográfica, essa montanha, e aí a maior parte da umidade vai precipitar aqui na montanha, né? E aí nós temos um dos motivos aqui de existir também a Mata Atlântica, né? Porque os índices pluviométricos, a chuva aqui é muito elevada, chove bastante o ano todo, e aí nós temos uma vegetação densa que se desenvolve, e essas cidades aqui do litoral, que ficam bem no pé da serra, próximo ao oceano, vão também sofrer com essas chuvas constantes, né? Praticamente o ano inteiro, que são as chuvas orográficas, certo? E então, como eu disse, né, e aí temos a pressão aqui também, né, como um dos elementos, tá? Não aparece aí, mas a gente vai falar da pressão mais para frente. Esses elementos do clima, então a gente falou aí de temperatura, falamos de temperatura, umidade e pluviosidade, né, ou precipitação. E aí, esses elementos, eles vão variar de acordo com alguns fatores. Esses fatores vão influenciar, então, no comportamento dos elementos, né? Os fatores, eles determinam o clima, fazem os elementos do clima se comportarem de diferentes formas. Entre eles, nós temos, então, a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, as correntes marítimas e as massas de ar. Então, temos aqui 5 fatores que vão influenciar nos elementos, tá? Eu vou falar aqui sobre eles rapidamente. Não deixem de anotar as suas dúvidas para o nosso momento ao vivo na última semana do mês, nós esclarecermos, aprofundarmos e tirarmos as eventuais dúvidas que possam ficar aqui dessas aulas, tá? Já adianto que clima é um assunto mais complicadinho, né? Então é preciso a nossa atenção, e qualquer dúvida que tiver, gente, pelo amor de Deus, me falem, tá? Se quiserem tirar dúvidas também lá pelo grupo, que eu tô lá do grupo de atualidades e geopolítica, né? Pode me mandar mensagem lá também que a gente vai se falando. Bom, então vamos lá para o primeiro fator, o fator latitude. A latitude, ela está associada à quantidade de radiação solar que um determinado local do planeta recebe, né? Então, lembrando, né, a latitude ela varia de 0 a 90 graus norte, e de 0 a 90 graus sul. Onde 0, né, a latitude 0 é a linha do Equador, 90 graus norte é o Polo Norte, 90 graus sul, o Polo Sul. Quanto mais distante, então, da linha do Equador, mais inclinada vai chegar a radiação solar nesse ponto da superfície terrestre. E quanto mais inclinada chega a radiação solar, menos energia, né? Mais fraca chega essa energia do Sol, tá? Como assim? Pensa numa lanterna. Eu sempre dou esse exemplo da lanterna. Pensa numa lanterna, ou faça esse experimento aí na sua casa.
Pega uma lanterna e coloca ela perpendicular a uma superfície. Pode ser na sua mão mesmo. Se você coloca essa lanterna perpendicular na sua mão, o foco da luz ele vai ficar concentrado numa região menor e essa energia ela vai estar concentrada, consequentemente ela vai ser mais intensa. Se você pega a lanterna que está ali de pé e você inclina a lanterna, você vai iluminar uma área maior, porém com uma energia mais fraca. A luz vai estar mais fraca, consequentemente o calor também vai ser menos intenso, né? Então é mais ou menos isso que acontece, a grosso modo, no planeta Terra. E aí, quanto mais distante da linha do Equador, mais inclinada chega essa radiação. Por isso, quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, mais próximo do polo, mais inclinados chegam os raios do Sol, portanto, mais fraca a energia recebida. Por isso que a gente chega no extremo norte, extremo sul, né, nos polos, é tudo congelado o ano inteiro. Né? A radiação solar que ali chega é muito fraca. Em compensação, essa zona aqui entre os trópicos, né, a chamada zona tropical, tem radiação chegando perpendicular quase que o ano todo, né? Ou pelo menos um momento do ano vai chegar perpendicular. Então a gente tem a zona mais quente do planeta, né? Uma coisa interessante, os trópicos eles marcam justamente esse ponto máximo que a radiação solar vai chegar perpendicular à superfície terrestre. Então, a radiação solar nunca chega perpendicular para além dos trópicos, tá? Então, aqui dentro da zona temperada norte e sul, já a radiação já não chega perpendicular. Por isso, dentro da zona tropical, é a zona mais quente do planeta. Tá? Que é justamente onde nós brasileiros aqui, a maior parte de nós, estamos. A latitude, ela é consequência, desculpa, essa influência, né, ela é consequência do movimento de translação e da inclinação do eixo terrestre, né? Então, essa radiação, ela vai variar, essa inclinação, ela vai variar porque o planeta ele não está parado, né? Primeiro, o eixo da Terra é inclinado, né? Então, isso já faz com que exista uma diferença de radiação que chega, né, na superfície, e ele ainda está realizando um movimento em torno do Sol, né? Então, aqui, ó, é o eixo de inclinação da Terra. Aqui o Sol, né? Se eu estou nessa posição, eu tenho uma posição e a radiação solar chegando com uma determinada inclinação na superfície. Se eu girar mais um pouco, né? Então, eu tenho aqui 3 meses, eu giro, chego nesse outro ponto, eu tenho uma outra inclinação de radiação chegando na superfície. Aqui outra e... Ai, meu Deus, tem que virar. Aqui outra, certo? Então, esse movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, vai, então, fazer com que diferentes regiões do planeta recebam diferentes quantidades, né, ou formas de inclinação de radiação, dependendo do período do ano, tá? Isso tudo, então, faz com que tenhamos diferentes comportamentos, principalmente da temperatura, por exemplo, né? Como eu já falei, aqui dentro dos trópicos, as temperaturas vão ser mais elevadas do que distante dele, lá perto dos polos, certo? Mas não é apenas a latitude. Lembrando, os fatores, eles atuam em conjunto, tá? Então, mesmo que eu esteja, por exemplo, dentro de uma latitude tropical, se eu tiver a uma altitude muito elevada, eu não vou ter calor, mesmo que a latitude seja tropical. É o caso, por exemplo, do topo da Cordilheira dos Andes. No topo da Cordilheira dos Andes é muito frio, mesmo estando numa latitude tropical. E por que isso acontece? Porque eu tenho um outro fator atuando, que é a altitude, que vai influenciar no clima do local, tá? Então, a altitude, ela é determinada pelo relevo. Então, se eu tenho um relevo, né, de montanha, se eu tenho um relevo de depressão, enfim, essa altitude ela é determinada pelo relevo. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura, tá? Então, quanto mais alto, mais frio é. Né? Aqui a gente pode ver, ó, nessa variação média da temperatura de acordo com a altitude. Temos aqui praticamente um gráfico, né? Imitando montanhas. Então, eu tenho aqui até 500 metros, aí 1.000 metros, 1.500, 1.200, até 3.000 metros de altitude. Eu tenho um gradiente de temperatura de cerca de 6 graus a cada 1.000 metros.
Então, a cada 1.000 metros de altitude que eu subo, diminui 6 graus de temperatura. Até eu chegar aqui, por exemplo, no topo dessa montanha, a cerca de 2.000 metros de altitude, quase 3.000, com uma temperatura de 8 a 15 graus, aí depende também um pouco da estação do ano, né? Mas a altitude, ela é fixa, na verdade ela pode se modificar, mas leva milhões de anos. Então, com essa altitude fixa, a gente tem esse gradiente de temperatura atuando. Por que que quanto maior a altitude, menor a temperatura? Porque quanto maior a altitude, menor é a concentração de molécula de gases, né? Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, aqui um alpinista, né? Ele está mais próximo da superfície, há uma maior concentração de moléculas de ar, né? Conforme ele vai subindo, essas moléculas elas vão ficando mais espaçadas, mais distantes, né? E numa menor concentração. Então, eu tenho um ar rarefeito, né? Menores quantidades de CO2 e de vapor de água, eu tenho um menor aquecimento nesse local. Porque quem é responsável por segurar o calor que vem lá da superfície? Principalmente o CO2 e o vapor de água. Se eu tenho uma menor concentração deles em elevadas altitudes, menor também vai ser a capacidade desse local aí, desses gases, dessa determinada altitude, segurar o calor que vem principalmente da superfície terrestre, tá? Quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura média local, certo? Massas de ar, então, é um outro fator. As massas de ar, elas são grandes porções de ar com características semelhantes de temperatura, umidade e pressão, né? E essas massas de ar, elas se deslocam na atmosfera. Uma coisa importante de lembrar, a atmosfera, ela vai sempre buscar o equilíbrio de energia, naturalmente, né? Então, se a gente tem muita energia em um local, essa energia vai sair dali, principalmente em forma de massas de ar, se a gente está falando da atmosfera, e vai aonde tem menos para equilibrar. Então, a atmosfera ela está sempre buscando esse equilíbrio, né? E é principalmente a diferença de pressão atmosférica que faz com que haja o deslocamento das massas de ar, tá? Mas antes da gente falar desse deslocamento, então as massas de ar são porções de ar com características semelhantes de temperatura, umidade e pressão, e elas se deslocam na atmosfera. Ao se deslocarem, elas carregam consigo o clima, né, as características do clima dessa região onde ela se formou. Então, se ela se formou num local frio, ela vai se deslocar e por onde ela passar, ela vai deixar um rastro de let it go, um rastro de Frozen, o rastro de frio. Tava lembrando, lembrei de Frozen, lembrei de Let It Go e não lembrava da palavra frio. Se a massa de ar é fria, então se ela se forma num local frio, por onde ela for se deslocando, passando, ela vai deixando um rastro de baixas temperaturas, tá? E mesma coisa com as outras características. Se ela for úmida, ela vai passando e deixando umidade, né? E conforme ela avança, ela vai perdendo força também, né? Então ela não vai eternamente se deslocar e eternamente levar o frio para os lugares, porque ela vai perdendo força conforme ela avança. E o que faz com que ela avance? O que faz com que ela se movimente? Então, os movimentos das massas de ar são das zonas de alta pressão em direção às zonas de baixa pressão, justamente para buscar o equilíbrio, tá? Então, as massas de ar de alta pressão se deslocam em direção aos locais onde existem massas de ar atuando de baixa pressão, e aí ela vai até esse local para buscar, então, o equilíbrio de energia, tá? E o deslocamento da massa de ar forma o quê? Faz assim, desloca o ar na sua mão para você ver o que você sente. Tô deslocando o ar. O que eu tô sentindo? Vento. Então, o deslocamento das massas de ar forma vento, tá? A movimentação das massas de ar está ligada à circulação geral da atmosfera em escala planetária. Então, as massas de ar elas se deslocam em escalas menores, então regionais, nacionais, inclusive a gente vai falar das massas de ar que atuam especificamente no Brasil, mas existe também uma circulação geral da atmosfera. Então, grandes centros de alta e grandes centros de baixa pressão que existem no planeta, que fazem com que haja um deslocamento constante de massas de ar no planeta, tá? Então, nós temos aqui, né, nessa imagem, nós podemos ver
Na verdade, aqui são as zonas de formação das massas, né? Então, aqui eu tenho a massa polar, aqui se forma, né, massas próximas ao polo, massa polar, aqui também massa polar. Aqui são zonas onde se formam massas tropicais, aqui também massas tropicais, e aqui a massa equatorial, justamente nessa região do Equador, tá? Então, como eu estava falando, existe esse deslocamento, né, das massas de ar que formam vento ou brisas, né, dependendo da intensidade desse deslocamento. Justamente porque acontece, porque há uma diferença de pressão e a atmosfera buscando o equilíbrio dessa energia, ela vai então fazer esse deslocamento das massas de ar. E aí nós temos essa troca de ar horizontalmente e temos as trocas de energia verticalmente, tá? Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, né, essa troca de energia com as brisas marítimas, a brisa litorânea, ou brisa marítima e brisa terrestre, né? O que acontece aqui? Nós temos, então, essa diferença de pressão que se forma sobre o oceano e a terra, ou a praia, a gente pode imaginar aqui, durante o dia. O que nós temos aqui? Durante o dia, o oceano, que não está com temperaturas mais baixas do que a praia, que esquenta muito rapidamente, a areia da praia, né? Então, nós temos aqui temperaturas mais baixas, consequentemente, a formação de um centro de alta pressão. Enquanto que aqui se forma, por conta das temperaturas mais baixas, eu tenho a formação de um centro de baixa pressão. O ar sai da alta e vai para baixa para buscar o equilíbrio, por isso eu tenho uma brisa que sopra do oceano em direção ao continente. Enquanto que o contrário acontece no período da noite, né? Então eu tenho o oceano, aquela água que demorou o dia todo para ganhar calor, tá com temperatura mais elevada durante a noite, e a praia, a areia da praia, que estava muito quente durante o dia, perde rapidamente esse calor e vai ter temperaturas mais baixas durante a noite. Então eu tenho um ar frio, né, se formando sobre a praia, formando um centro de alta pressão que subside, né? Enquanto que no oceano eu tenho uma temperatura mais elevada, formando o ar quente, e aí eu tenho então o ar saindo da alta em direção à baixa para buscar o equilíbrio, e eu tenho uma brisa então saindo do oceano, saindo do continente da praia em direção ao oceano, uma brisa terrestre, tá? Além então desse deslocamento, né, horizontal, eu tenho um deslocamento vertical desse ar, né? Então, o que acontece aqui? Num centro de alta pressão, por exemplo, eu tenho um ar mais frio. O ar mais frio, que está relacionado a um centro de alta pressão, ele é mais denso, ele tende a descer. E aí ele desce e ele subside e diverge. Ele vai sair dali, porque a alta pressão vai em direção à baixa, né? Então, esse é o comportamento num centro de alta pressão. O ar mais frio, mais denso, desce e se afasta, diverge. Enquanto que no centro de baixa pressão, o que acontece? Centro de baixa pressão, temperaturas mais elevadas, ar menos denso, ele tende a subir, certo? Ele na verdade, converge, né? Então, o ar chega no centro de baixa e quando ele chega no centro de baixa, ele ascende, tá? Esse é o comportamento, então, nos centros de alta do ar, né? Nos centros de alta e baixa pressão. Gente, estou indo rapidinho para o vídeo também não ficar muito longo. Lembrando, tirem as dúvidas de vocês no nosso momento ao vivo, tá? Correntes marítimas, um outro fator. Depois só temos maritimidade e continentalidade e acabou. Estamos chegando no fim. Então, as correntes marítimas é um outro fator que vai, então, interferir nos elementos do clima, né? As correntes marítimas, então, são grandes volumes de água com características semelhantes de temperatura e salinidade. E são grandes porções de água de características semelhantes que se deslocam no oceano, circulam pelo oceano, motivados principalmente pelos ventos. E aí, essas massas de ar também, essas massas de água, né, de grande volume de água, essas correntes marítimas, elas também vão se deslocar buscando o equilíbrio de energias, né? Então, nós temos as correntes quentes, que se formam em zonas climáticas quentes, principalmente dentro da zona tropical,
né, no planeta. Essas correntes quentes, elas por onde elas passam, o que isso tem a ver com o clima, né? Por onde elas passam, elas aumentam a temperatura do local e também a umidade. Por quê? Se a temperatura dessa água é maior, ela vai evaporar com mais facilidade. Ela evapora rapidamente, condensa e vai precipitar com mais facilidade do que as correntes frias, que são essas massas de água, né, com temperaturas mais baixas, e por onde elas passarem, nós temos a diminuição da temperatura e também das umidades dos locais. Então, vai evaporar menos, vai condensar menos, vai precipitar menos no local. É o que acontece aqui, por exemplo, com a corrente de Humboldt, né, que passa aqui no oeste da América do Sul, a corrente de Benguela, que é uma das causas, né, aqui da existência do deserto, né, da Namíbia, aqui se não me engano, e aqui tem então a presença do deserto, e um dos motivos, né, que justamente mesmo estando próximo ao oceano, como uma corrente marítima fria que passa aqui, nós não temos evaporação dessa água e aí não formam massas de ar úmida, né? E por fim, então, a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade e a continentalidade diz respeito à influência de um determinado local, a influência da presença de grandes corpos hídricos. E aí a gente põe, na verdade, principalmente a presença do oceano, a proximidade do oceano, né? Então, diz respeito à localização com relação ao mar. O mar, lembrando que a diferença de mar e oceano, na verdade, o mar faz parte do oceano, a gente só chama de mar essa porção do oceano mais próximo da costa, tá? E aí, então, ele vai fornecer umidade e armazenar o calor nesse local. Lógico que quem vai sofrer com essa consequência aqui, né, da presença do mar, que vai fornecer umidade e armazenar o calor, consequentemente eu tenho menores amplitudes térmicas, né? Porque se eu tenho o calor sendo armazenado, eu não vou ter a variação tão grande de máximas e mínimas temperaturas. Só que quem vai ter essa influência aqui são só os locais próximos à costa, né? As regiões litorâneas, principalmente. Uma região que está no meio do continente não vai sofrer com a maritimidade, ela vai sofrer com a continentalidade. E aí eu vou ter, sim, maiores amplitudes térmicas, tá? Então, a influência da maritimidade, né, traz menores amplitudes, enquanto que a influência da continentalidade vai trazer maiores amplitudes térmicas, maiores diferenças entre temperaturas máximas e mínimas, porque não tem a presença da umidade ali para segurar aquele calor. Complicações na circulação do ar durante o dia e implicações, né, na circulação do ar durante o dia e a noite também vão ter, então, como consequência da proximidade ou distância com relação ao oceano, tá? Outra coisa muito importante para a gente começar a entender o clima, né? Então, na próxima aula, a gente vai, talvez, acho que já vamos, começar a falar sobre os tipos climáticos, né? Os diferentes tipos climáticos. E aí, normalmente, quando a gente vai falar dos tipos de clima, aparece para a gente um climograma, né? O que é um climograma? O climograma, ele é um gráfico, né? Na verdade, é como se fossem dois gráficos em um. Que eu, olhando esse gráfico, analisando esse gráfico, lendo esse gráfico, eu consigo extrair informações sobre o clima do local. O gráfico, normalmente, se aparece uma questão para você de vestibular com um climograma, provavelmente a resposta está ali. É só a gente saber ler esse gráfico, extrair todas as informações que ele pode nos dar. Né? Então, como vocês podem ver, eu tenho dois gráficos em um. Eu tenho um gráfico de barras e um gráfico de linha, certo? Nesse gráfico de barras, então, essas barras, elas me mostram aqui, ó, na legenda, precipitação média mensal. Então, qual a média de precipitação do mês de janeiro, fevereiro, março até dezembro? Isso aqui pode aparecer também com número, tá? Então, número 1, 2, 3, tal, mês 1, mês 2, mês 3. Sempre essas barras no climograma vão estar indicando os meses do ano, tá? E aí nós temos a linha, né? Essa linha, ela me mostra a temperatura média mensal. Então, aqui eu tenho essa linha e ela vai variando a cada mês, eu tenho a temperatura média. E como eu sei esses valores de precipitação
e temperatura? Só olhar aqui na lateral do gráfico. Então, de um lado, eu tenho os valores da temperatura média mensal, do outro lado, eu tenho a precipitação média mensal. Então, volta. Vamos ver aqui, então, por exemplo, janeiro. Janeiro, eu tenho uma média de temperatura média mensal, né? De janeiro, cerca de o quê? 22 graus, aqui, mais ou menos, né? E a média de precipitação, vamos lá para o outro lado do gráfico, temos aí cerca de 230, mais ou menos, né? Milímetros, aqui, ó, média mensal em milímetros, tá? Então, a chuva a gente mede em milímetros. Então, uma chuva de uma média aí de precipitação de 230 milímetros em janeiro, certo? É dessa forma, então, que nós analisamos as informações de precipitação e temperatura de cada mês. Se eu não soubesse que esse climograma é de São Paulo, mesmo assim, só de bater o olho, eu sei que esse climograma é de algum lugar no hemisfério sul. Por que eu sei isso? Porque as temperaturas mais baixas são aqui justamente, ó, junho, julho e agosto, que é inverno no hemisfério sul. Se tivesse no hemisfério norte, se fosse um climograma do hemisfério norte, eu teria as temperaturas mais baixas aqui, ó, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Que no nosso caso aqui é verão, por isso tem as médias térmicas mais elevadas. Eu posso dizer também que aqui esse local tem um inverno seco. Como que eu sei que o inverno é seco? Inverno porque as médias térmicas menores são aqui, junho, julho e agosto. Seco porque justamente nesses meses eu tenho os menores índices de precipitação, chove menos. Enquanto que o verão ele é bastante chuvoso, tá? Essas são algumas então das informações que a gente pode tirar do climograma. Isso era, então, o que eu tinha para falar hoje. Vou tentar nas próximas aulas fazer mais curtas, mas é que é muita informação importante, né? Não deixem de anotar as suas dúvidas, de colocar aí, né, os seus questionamentos ou pontos que vocês gostariam que eu aprofundasse na aula. E lá no nosso momento ao vivo, né, na nossa aula ao vivo, na última semana do mês, dia 26 de ou não, gente, não, 26 de agosto, nós vamos então tirar essas dúvidas, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, pode me mandar mensagem e nos vemos então na semana que vem com as aulas gravadas. Beijos, bons estudos. Tchau, tchau.